por essa manhã, porque essa é a manhã, mais uma manhã que o Senhor nos dá, amém? Por isso nos alegramos nele, mas mais do que uma manhã comum, cotidiana, ordinária, essa é uma manhã que o Senhor separou para fazer algo que tudo está apontando e tudo está nos dirigindo para esse lugar. E eu creio que essa manhã o Senhor preparou, como já foi falado, cantado, profetizado, o Senhor preparou uma mesa diante dos nossos adversários. E Ele já ungiu a sua cabeça. Amém? E o cálice vai transbordar, irmãos. Amém? Diga, o cálice vai transbordar. Mas eu entendo que Deus quer fazer algo nessa manhã que é de extrema importância. Ok. Obrigado, irmão. Ainda bem que tem gente que cuida de nós. Deixa eu botar aqui meu cronômetro. Mas eu creio que o Pai já preparou essa mesa. E eu compreendo que existe algo muito peculiar, muito objetivo, muito específico que Deus quer tratar conosco nessa manhã. Quando a gente fala Deus vai tratar conosco, a gente já começa a se arrepiar. O que Deus vai tratar? Diga, Deus é um Pai bom. Amém? Ele é um Pai cuidadoso. Ele quer tratar conosco. E quando Deus senta na sua mesa para tratar, para falar conosco, para nos ensinar, eu entendo que algo extraordinário sempre acontece. Amém? Não é de vez em quando. O nosso problema é que nós não nos assentamos na mesa com Ele. Nós não nos assentamos para receber do Senhor. Embora a nossa vida cristã, a nossa vida dentro da comunidade da fé, possa tantas vezes parecer que esse lugar é um lugar muito comum, mas não é tão assim. Não é tão assim. Vocês podem me dar só alguns segundinhos para eu lembrar qual é a senha que está aqui no meu tablet? Incrível. Ajuda-me, Senhor, a lembrar. Eu acabei de entrar ali dentro, ainda há pouco. Ainda bem que está aqui também, ó. Mas deixa eu lembrar aqui. Ah, acho que eu lembrei. Eu vou tirar essa senha daqui, meu amigo. Não é essa, não? Eu achei que eu tinha lembrado. Ok, eu vou abrir aqui. Ainda bem que está aqui também no celular. Ou será que o Espírito Santo quer falar outra coisa, hein, gente? Mas o título daquilo que nós queremos compartilhar com você nessa manhã é: a transição é necessária. Diga comigo, a transição é necessária. E talvez esse é um aspecto que nos custa, cabe a nós algo. Eu creio que Deus, Ele está nos movendo, nos direcionando. E Deus tem sempre vinho para derramar sobre nós, amém? Encher os nossos olhos, amém? Quantos creem nisso? Mas existe algo que Deus precisa tratar conosco nessa manhã, nessa mesa.
O problema não é no que ele vai derramar, ou o que ele quer derramar, ou o que ele sempre está derramando. O problema são os nossos. Então, o que Deus precisa fazer nessa manhã é trabalhar os nossos odres. Você é um odre do Senhor. E Deus está com uma expectativa enorme de derramar sobre nós. A questão é o quanto que Ele tem derramado sobre nós e nós temos absorvido a ponto de não perder o que Ele está derramando. Nós somos uma geração que temos perdido o que as gerações passadas receberam. Nós não temos sido bem trabalhados como odres para receber do Senhor e continuar derramando sobre as próximas gerações. Você sabe que Deus não olha necessariamente o indivíduo, Ele olha uma geração. Ele olha o seu avô, o seu pai, você, os seus filhos e assim por diante. Eu queria que você abrisse, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 2, do verso 15 a 22. Nós vamos ler. Se você quiser, você pode acompanhar aqui pelo Data Show. Tenha em mente que existe um lugar que Deus quer transicionar você. Existe um lugar que Deus quer fazer uma mudança. E essa mudança, ela não acontece somente exterior, ela acontece no interior. E nessa manhã eu creio que Deus quer tratar isso conosco. Porque é necessário. Diga comigo, é necessário. Você vai ver isso na Bíblia, e era necessário Jesus passar por ali. Era necessário Jesus andar ali. Era necessário Jesus. Irmãos, existem coisas que são necessárias. E existe um clamor. Você sabe que a palavra reclamar vem da onde? Clamar de novo. Acho que Deus está reclamando conosco, clamando de novo para nós, assim, até quando? Vocês lembram que Jesus falava para os discípulos, até quando estarei convosco? Geração incrédula. Geração que não crê no que eu estou falando, que eu estou ensinando. Capítulo 2, verso 15. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, diga comigo, Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, olha, nós teus servos temos 50 homens fortes, deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não mandem o quê? Ninguém. Mas eles insistiram até que constrangido consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhe falou, não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como os podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é o quê? Improdutiva. Verso 20. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Verso 22 e último. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. O que está acontecendo nesses versos que nós lemos? Os versículos que antecedem,
Eliseu, discípulo de Elias. Aquele que estava andando com aquele profeta, aprendendo como um aprendiz, um discípulo, alguém que está sendo ensinado. Você vai ver que nos versículos anteriores, Elias vai dizer para o seu discípulo Eliseu: fique aqui porque eu vou até tal lugar. O que Eliseu disse? De maneira nenhuma te deixarei, eu irei junto contigo. Por 3 ocasiões, Elias diz para Eliseu: não, fica, porque eu vou. E Eliseu diz: não me faça, meu senhor. No sentido, meu mestre, deixa eu ir contigo. Deixa eu aprender coisas que eu ainda não sei. Eu preciso aprender coisas que eu tenho visto, como o Senhor tem feito, como o Senhor tem te usado, como o Senhor tem trabalhado contigo. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu tenho uma admiração por ti, mas eu quero o que tu tens. Eu sei que o que tu tens não é teu, vem da parte do Senhor, vem da parte do Pai, e eu quero o que tu tens. E nessa caminhada, Elias diz para Eliseu: se quando o Senhor me tomar, você, o quê? Ver, então tu poderás receber a porção daquilo que tu estás pedindo. E Elias faz um alerta a Eliseu e diz assim: olha, o que tu estás pedindo é uma coisa o quê? Difícil, dura. É mais ou menos isso aí, acharam o versículo? O que tu estás pedindo é uma coisa dura, Eliseu. Mas se tu se vires, quando o Senhor vier me arrebatar, então tu receberás aquilo que tu tens pedido. Mas é algo difícil, viu? Diga comigo: transição traz mudança e traz esforço. Pois bem, a Bíblia diz que em um determinado momento os céus foram tomados por carruagens de fogo. E o Senhor então arrebata Elias. E Eliseu o quê? Vê. Eliseu está atento, está perceptível à realidade espiritual. Diga, realidade espiritual. Também é para todos. Por que a gente acha que só o pastor, o líder, o profeta? Meu irmão, a realidade espiritual, Jesus veio para fazer com que todos pudessem entrar nessa mesa, se assentar e comer daquilo que Ele está dando, daquilo que Ele está liberando. O que está acontecendo no Antigo Testamento vai apontar e direcionar para aquilo que vai acontecer no Novo, na própria realidade. Cíntia, semana passada, estava dizendo que Jesus entra na sinagoga e ele então abre no livro de Isaías 61 e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para, diga comigo, a unção sempre é para alguma coisa. É para o semelhante, é para o próximo. Ela vai tocar você, mas ela não necessariamente é para você, é para você derramar sobre o outro. Meu irmão, quando os nossos olhos mudarem, toda a nossa realidade, a nossa volta mudará, o nosso interior mudará, porque nós seremos sensíveis para enxergar o que Deus está fazendo. E Eliseu enxerga. E quando Eliseu enxerga, meu irmão, o manto de Elias cai. O que Eliseu faz? Ele falou: se fores capaz de ver e estiver percebendo, será teu. Ele vai, pega o manto de Elias, vai aonde? No Rio Jordão, e ele toca o Rio Jordão. Jordão, o quê? Abre. Escute, Mar Vermelho, Rio Jordão, são passagens, são transições, são batismos de transições. Deus está liberando uma transição nessa manhã de batismo para nós como igreja.
Eu já recebi a minha parte, meu irmão. Eu já recebi a minha porção. Eu vou te dizer, Deus hoje vai no fundo. Deus hoje vai no fundo e Ele vai mudar situações drásticas. Deus vai mudar situações que pareciam impossível de acontecer. Não, mas já tentei várias vezes. Mas, diga comigo, mas. Hoje é o dia da transição. Se você crer, você vai poder ver a glória de Deus. Irmão. Agora, você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. Elias desafiou Eliseu, falou, se tu vires, e ele viu porque ele estava crendo. Existem coisas que ainda não aconteceram conosco porque a gente não está perceptível ao reino espiritual. A gente está vendo se mover um monte de coisa natural, um monte de coisa assim, assim, assado. Irmãos, hoje é um tempo de mudança. E era um desafio para Eliseu. Porque os jovens discípulos que andavam com Elias, agora Elias se foi. Você lembra como é que foi com Josué? Não foi a mesma crise? Moisés morreu. Agora quem vai assumir? Josué. O que Deus vai falar para Josué? Josué, Moisés, meu servo, morreu. Ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com ele, serei contigo. Existe um tempo de mudança, que você vai parar de olhar para o profeta que está antes de você e assumir o lugar. Agora chegou a minha hora e a minha vez. Eu serei esse odre para Deus derramar na minha vida o que Ele quer fazer em mim e através de mim. Ah, mas eu não sou líder, eu não sou pastor. E quem disse que é só líder e pastor que faz isso, irmão? Um equívoco da igreja é a gente achar, eu não tenho um ministério de evangelismo. E quem chamou você para ter ministério de evangelismo? Deus chamou você para evangelizar. Se você tem ministério ou não, isso não é um problema. Muito pelo contrário, é uma solução. Porque evangelizar é aquilo que você foi evangelizado. Agora, por quem você foi evangelizado? Ah, foi o líder, o pastor. É. Por isso que não existe mudança e transformação. Porque o que você foi tocado foi só pelo homem. Mas se o encontro divino te tocou, como tocou a vida de Elias, Eliseu e tantos outros, isso muda tudo, irmão. O cenário muda, as nossas situações drásticas, sofrimento, dizer, ah, Senhor, ah, meu Deus. O paralítico, lembra do tanque? 38 anos, Jesus faz a pergunta para ele, nós estávamos falando sexta-feira no Rogério, conversando. Jesus pergunta para ele, rapaz, o que você quer que eu te faça? E ele começa a falar o quê? Senhor, eu estou aqui há 38 anos e ninguém me joga dentro dessa raio, dessa água. A água já fica uma, sabe, tipo assim, eu vou de novo na igreja, de novo naquele negócio que eles vão prometer. Quem está prometendo o quê, irmãos? A única promessa que não falha é a promessa de Deus. E se eu pegar ela e for fiel, agarrar nela, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que ela vai acontecer, vai. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Vai acontecer, talvez não do jeito que você quer, não do jeito que eu queira, porque a gente aprendeu a fazer os nossos deuses, os nossos ídolos. Não, eu não adoro isso, não adoro aquilo, mas você gosta de manipular Deus. E Deus hoje está querendo fazer uma mudança, uma transformação profunda no nosso interior. E Eliseu está diante dessa realidade. E ele vai dizer, os profetas, os discípulos vão dizer, Senhor, deixa a gente ir. Pode ser que Deus tenha pego Elias e tenha colocado ele num desses montes aí. Eliseu diz assim, não, rapaz, não vai não. Eu vi. Deus pegou Elias e Deus arrebatou Elias. Deus não colocou Elias, não fez uma transição dele, tirar ele de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Deus o tomou para si. Vai não, vocês vão perder tempo. E eles insistiram, não é isso que a Bíblia diz, o texto? Mas eles estão dizendo, mas tudo que o Senhor fizer, nós faremos. Não é isso que vai lá dizer no texto que a gente leu? Se prostraram, é assim, a gente é assim, não é? A gente pode deixar, eu vou cumprir. Pode deixar. Eu reconheço, eu me prostro. Mas o próximo passo foi fazer o quê? O que eles queriam. Precisa de ter mudança em nós ou não precisa, irmãos? Nós queremos fazer o que nós queremos, não o que Deus disse, ou o que Deus falou, o que Deus já mostrou. E a Bíblia diz que Eliseu, constrangido, faz o quê? Deixa eles irem.
50 pessoas saíram por 3 dias, ficaram rodeando. Será que ele está aqui? Será que ele está lá? Será que ele está aqui? Será que ele está naquele monte? Você lembra o que a palavra de Deus diz? Onde que Deus está? Você subiu o céu, Ele? Se eu descer o mais profundo do abismo, Ele? Se eu tomar amanhã a alvorada, Ele também lá estará. Meu irmão, aonde Deus está? Em todos os lugares. Deus está. Você não precisa necessariamente de um lugar específico para acessar. Foi isso que Jesus está ensinando a mulher lá no poço de João 4. Ei, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em qualquer lugar. É lugar para você acessar Deus. O paraíso para Adão foi um problema. O inferno para Jesus não foi um problema. Eu quero chegar uma hora e ter uma consciência de uma identidade tão firmada em Cristo Jesus, que aonde for que eu vá, aonde quer que eu entre, eu tenho uma consciência tão clara do meu caminho profético, que nada me apavora. A morte não me apavora, sabe? Aquilo que está fora, as tentações, elas não vão ser um pavor. Por quê? Porque eu estarei cheio dele. E se eu estou cheio dele, eu estou vazio de... Aí, irmão, quando o vinho for liberado, vai ser liberado purinho, não vai ter nenhuma mistura. E aí já não vai ter mais problema de você dizer assim, cara, mas se eu derramar eu vou perder. Não. Você derrama e recebe, derrama e recebe. Mas para isso você precisa ir aonde? Diga a fonte. Então vamos aqui, irmãos. Ele está numa transição. Ele diz, não vai não, vocês vão perder tempo. Vamos para o versículo 19. Me ajudem aí. Vamos pregar junto. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. Estou lendo uma outra versão. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, a minha diz reivindicação. Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é o quê? Improdutível, estéril. Diga Jericó. Eliseu como substituto do profeta Elias. Está agora diante desses discípulos, aprendizes. E eles eram aprendizes do profeta Elias, eles estão com dificuldade de fazer essa transição, deixar Elias e entrar debaixo de uma nova liberação que era de Eliseu. O problema que está sendo apresentado pelos discípulos, irmãos, dos profetas é o seguinte: Jericó é uma cidade bem situada, boa, mas com águas ruins. E eles vão e mencionaram o problema ao profeta Eliseu. Essa cidade chamava Jericó, diga comigo, Jericó. Jericó significa, né, no hebraico, na origem, significa lugar de fragrância, notável cidade, onde abundavam o bálsamo, mel, cedro, microbálamo, rosas e outros produtos aromáticos. Essa cidade estava próxima da margem do norte do Mar Morto, na tribo de Benjamim, entre Jerusalém e Rio Jordão. Agora Eliseu está diante de um problema, diante de uma reivindicação. O profeta, acho que a gente já entendeu que a gente precisa deixar o Elias, porque ele foi arrebatado, nós não encontramos ele não. Agora, qual é a solução que você tem para mim? Porque esse lugar onde a gente está, esse lugar aqui, chamado lugar da fragrância, notável cidade, lugar do cedro, só de especiarias, coisas maravilhosas. Porém, eles vão trazer uma realidade dizendo que, como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é o quê? Improdutiva. Diga, a água não é boa e a terra não é produtiva.
se a gente, hoje, no século que a gente vive, a gente pode perceber o quanto que é um problema não ter água boa. Você imagina eles, naquele tempo. Você imagina eles. O que essa passagem tem a ver conosco nessa manhã? Vamos trazer para a aplicação. Diga, água é algo fundamental, essencial. Diga, não pode faltar água à nossa vida. Nós somos formados de quantos por cento de água? Diga, 70%. Se a gente aprendeu? Mas alguns não, que nem eu. Acho que foi 30, 40. 70%. Você é formado de água. Perceba uma coisa. Você pode ficar sem comer muitos dias, mas você não consegue ficar sem beber água. Está aqui, ó, nutricionista, doutor, aprendeu, fez pós, está fazendo pós, está acabando. É essencial água ou não é essencial? Fica muito tempo sem comer, não pode ficar? Mas sem tomar água? Dá não? Porque é o quê? Essencial. E a Bíblia diz que essa passagem, que as águas eram o quê? Ruins, más. E a terra era o quê? Improdutiva. Nós somos 70% água e habitamos numa terra. Inclusive, cientistas dizem que já viram e provaram que existem componentes de terra dentro de nós. O homem veio do pó da terra. Ciência, irmãos. Não estamos falando aqui de coisas de fé. É outro caminho. Porém, vamos ver aqui o seguinte. O que Eliseu faz? Eliseu toma a autoridade divina que foi delegada a ele. Quantos vão tomar a autoridade divina que Deus delegou já a você? O Espírito do Senhor Deus está sobre? Deus já te ungiu? Para o quê? Para libertar os cativos. Amém? Para consolar os que estão tristes em Sião. Isso fala de nós. Deus chamou para consolar seu irmão. Fortalecer seu irmão. Ajudar o seu irmão, apoiar o seu irmão. Não, mas eu quero ser apoiado. Se imagina se todos nós queremos ser apoiados, quem é que nos apoia? Quem? Por isso que pastor é super-homem, entendeu? Pastor não precisa ser apoiado. Tem um monte de pastor infartando, um monte de pastor suicidando, porque eles acham que eles são a solução. Eu, graças a Deus, já aprendi, eu não sou a solução da sua vida. Às vezes eu sou o problema da sua vida. Mas graças a Deus, aquele que está em mim tem solução para mim e para você. Amém? E ele pode fazer coisas que eu não tenho nenhuma capacidade de fazer. E se eu fizer como homem, tem outro homem que pode vir desfazer. Mas quando Deus faz, ninguém mais pode desfazer. Por isso, se Jesus já te salvou, meu irmão, ninguém pode te dessalvar. Santificação, outro processo, que é muito importante para a gente entender. O problema é que a igreja quer formatar todo mundo na santificação, enquanto ela não operou ainda na salvação. É preciso que haja algo que Eliseu fez. A Bíblia diz que Eliseu, tomado dessa autoridade divina, o que ele faz? Diz lá no versículo 22, não é isso? Versículo 20, obrigado. E disse ele: ponham sal numa tigela nova. Diga tigela nova. Por que não podia ser tigela velha, gente? Irmão, eu não faço o mínimo de ideia. Mas isso me traz, quer dizer, eu faço uma ideia, mas é só uma ideia. Isso me leva a entender que existem coisas que Deus diz, não serve qualquer coisa. Não serve o velho. Não serve do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Diga, Deus tem um jeito. E só funciona se for do jeito de Deus. Sabe por que a gente fica insistindo em algumas coisas?
porque a gente acha que ainda o nosso jeito, o nosso pensamento, aquilo que eu achei, aquilo que eu vi, aquilo que eu entendi, aquilo que, sabe, eu já aprendi. Muita gente massacra esse tipo de classe, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou me opor a isso e eu vou ser uma voz. Eu vou te dizer, e às vezes, tantas vezes é necessário, mas isso não muda nada. Eu escutei uma coisa do Cote essa semana, que eu falei, caramba, eu já tinha essa ideia, mas não sabia verbalizar. Tem gente que você fala assim, poxa, obrigado, Senhor, por esse irmão, que ele verbaliza o que eu não consigo falar. Ele estava num podcast desse, aí perguntaram para ele assim, sobre várias coisas, e entre elas ele falou assim, a cura da nação. Onde você acha que está a cura da nação? Onde está? Diga assim, a cura da nação está no meu casamento. Digo, meu casamento, embora somos duas pessoas, perfeito? Quem é casado, obviamente, né? Meu casamento, aquela pessoa que é casada com a outra, são duas pessoas, sim ou não? Mas a Bíblia diz que elas se tornam uma pessoa. Embora o casamento é algo, né, singular, plural, né? Mas ele é uma pessoa, sim ou não? A Bíblia diz que nós nos tornamos uma pessoa. Então, quando Jesus olha para a sua vida como casado, ele olha para essa pessoa, e nós somos essa igreja. Vamos olhar no coletivo, no plural. Nós somos essa igreja. Então, a minha vida é a sua vida, o meu casamento e o seu casamento, ele é cura para a nação. Se a minha casa, a sua casa, ela for curada, nós teremos resposta para a sociedade. O problema é que nós apresentamos igreja, apresentamos um monte de método, mas não temos sido curados, transformados. Porque à medida que a cura e a transformação de Deus entra na minha vida, eu serei capaz de ter filhos sadios, que formarão filhos sadios, que amanhã serão pais sadios, para fazer filhos sadios, e nós teremos uma sociedade transformada. Por isso que a igreja, eu não te falei a CCR, eu te falei a igreja de Jesus, ela é resposta para essa sociedade, ela é cura para essa sociedade. Então pare de olhar para a sua vida e para o seu casamento e achar que ele é um fracasso, porque ele não é um fracasso. Você apenas ainda não se adequou àquilo que Deus pensa sobre você, aquilo que Deus olhou para você, aquilo que Deus desejou sobre você, para que você possa ser aquilo que outras pessoas possam olhar e ver, como Eliseu viu. Eu vi, agora eu enxerguei, eu quero isso, que as pessoas olhem para as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias e não nos vejam como ídolos, mas elas veem a nossa vida e dizem assim, eu quero beber dessa fonte que ele bebe. Por isso que Eliseu diz, tem que ser uma tigela nova. Não traz mais tigela velha, irmão. Não está funcionando o que você tem trazido, o que você tem apresentado não está funcionando, tem que ser uma tigela nova. E ele diz uma outra coisa, e põe nela o quê? Diga sal. Podia ser tanta coisa, irmão. Por que ele falou que ele tinha que ser sal? Será que ele estava querendo provocar? Eu não consegui botar meu horário aqui, mas vamos lá. Por que que o profeta mandou botar sal, irmão? O que esse cara está querendo provocar? Diga assim, Deus, provoca hoje em mim. O que ele está querendo provocar? Traz uma tigela nova e põe sal nessa tigela e tragam para mim. Quando a levaram, verso 21, ele foi o quê? Diga a nascente. Como é que diz a outra versão aí? Ao manancial. Diga ao nascedouro. Diga tigela nova. Uma ação nova. Uma ação, sabe, que não é costumeira. Você agora está entendendo o que Deus requer de você, o que Deus está pensando em fazer, e agora você sabe que precisa apresentar e botar sal nessa tigela nova, e aonde? Ao nascedouro.
E ali ele fez o quê? Jogou sal. E você já vai entender por que sal. E disse, assim diz o quê? Ele está fazendo isso da mente dele, irmãos? Sim ou não? Não está, irmão. Ele está ouvindo a voz de Deus que diz para ele, faz isso, isso e isso. Vai até o nascedouro e chega lá e diga nesse nascedouro, nessa nascente, nessa fonte. Assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Quem é que purifica? Diga o Senhor que purifica. A água está ruim. O que é essencial, o que é vital, está ruim. Mas Ele pode curar lá no nascedouro. Diga lá na nascente. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Olha aqui para mim. Não se perde não. Por favor. Que às vezes o capeta manda uns emissários assim na nossa mente, para a nossa mente ir lá na comida, está amarrado. Mas escute, ou qualquer outra distração, ou qualquer outra ideia, fica aqui comigo, porque isso é importante. Eu acredito. É isso aí, as crianças estão no batuque dela, não importa não, gente. A gente tem que aprender meu irmão, a gente vive numa cidade cheia de barulho. Se concentre no que é importante, porque Maria não perdeu a boa parte, meu irmão. Quando ela viu o mestre, ela deitou nos pés dele e falou assim, daqui eu não saio. Marta ficou. Ainda foi reclamar, foi ou não foi? Foi lá reivindicar. Pô, mestre, foi lá no meio do caminho, irmão. Tem um monte de crente assim, reivindicando um monte de coisa. Meu irmão, para nos pés de Jesus, para ouvir o que Ele tem para falar para você. É isso que vai resolver a minha vida e a sua vida. Para de ficar agitado, correr. Existem coisas que a gente precisa correr, mas outras não. Quando o mestre chega, a gente para. Deita nos pés e fala, caramba, é Ele, cara. Meu irmão, pode vir quem for quando pregar aqui. Não gosto muito desse jeito. Meu irmão, eu estou pouco me importando do jeito que ele está pregando. Eu quero saber o que ele vai falar. E se ele falar uma coisa que está na palavra de Deus, o Espírito Santo é capaz de pegar e trazer para o meu coração. E pregar só para mim. E eu falo, obrigado, Senhor. Porque eu não saio de um lugar, sabe, seja ele qual for, sem receber algo de Deus. Porque o homem pode falhar, mas meu Deus é fiel. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai derramar alguma coisa. Aí eu lembro da história lá que o Felipe conversava, né, do pastor lá da água, da chuva, pastor Jeremias. Contou que ele levou uns amigos numa reunião, estavam de férias, chegou lá numa reunião, foi levar numa reunião, acho que era meio pentecostal, né? Tal, ele foi levar, irmão, chegou lá, os caras só falaram de dízimo, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Logo nesse dia que eu trouxe meus amigos, né, tipo assim, para conhecer um outro negócio, assim. E aí ele ficou lá apreensivo, os caras falaram disso, gastaram um tempo enorme. E ele lá apreensivo, falou, meu Deus do céu, quando acabar a reunião, os caras vão falar, rapaz, que lugar foi esse que você me trouxe? Que lugar é esse que você me trouxe, cara? Quando ele encontrou os amigos, ele falou, meu irmão, muito obrigado. Cara, que coisa maravilhosa, meu irmão. Deus falou comigo, Aí ele diz, Felipe, eu estou contando o que o Felipe diz, porque eu não escutei a história, se eu estiver falando uma coisa errada, me ajuda aí, Felipe. Ele falou assim, rapaz, eu percebi uma coisa naquele dia, não sei se era dia, noite, que os caras entraram debaixo de uma chuva e eles se molharam, a chuva pegou eles, mas não me atingiu. Eu fui o único que não fui molhado pela chuva. Entendeu, irmão? Algumas preocupações. A gente, caramba, trouxe hoje um visitante, meu Deus do céu. Logo hoje que esse pastor vai falar esses negócios, veio falar umas coisas mais macias, mais tranquilas, usar um coach assim para levantar todo mundo. E vai logo na raiz, irmão. Não, hoje não, Jesus, por favor. Aí a gente acha que a gente pode convencer as pessoas. Meu irmão, se o Espírito Santo não fizer, nada acontece. Se o Espírito Santo não edificar a casa, em vão, o quê? Trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão, o quê? Vigia sentinela, irmão. Ou a gente vai aprender a ser crente ou não vai aprender a ser crente. Tem gente macumbeira que fala que vai fazer uma macumba contra você. Você fala, meu Deus do céu, por favor, Senhor. Pede um monte de oração, um monte de gente para orar por você, para proteger você. Meu irmão, o Senhor é teu protetor. A gente acredita mais na palavra do macumbeiro do que na palavra do Senhor, irmão.
Sim ou não? Que fonte a gente está bebendo? De que a gente está falando? Ô, Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Ele foi à nascente da água e jogou jogou sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. Meu irmão, Deus hoje vai numa raiz, Deus hoje vai no nascedouro na sua vida, e toda fonte que estava morta, sua terra improdutiva, Deus hoje, pela atitude que você vai tomar, escuta, você vai tomar, diga: eu vou tomar. Porque não adianta eu aqui ministrar, falar isso para você, e eu mesmo falar para você e não aplicar isso para a minha vida. Eu preciso ter essa tigela nova e ouvir o profeta dizendo: vai lá no nascedouro e deita sal dentro dessa tigela nova, porque aí quem fez isso foi o profeta Eliseu, mas assim agora é a minha e a sua atitude. Pega a tigela nova, deita sal nela e diz: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não vou purificar, já está purificada, porque quando Deus faz, era imediatamente. O resultado às vezes vem depois, mas o que Ele faz é imediato. Amém? Você lembra o que aconteceu lá com Daniel? Desde o dia que tu aplicaste a oração, eu ouvi do céu e enviei o quê? Um anjo. E ele foi o quê? Detido numa guerra espiritual, irmãos. Mas a resposta foi liberada na hora. Existem muitas coisas que a gente ainda não recebeu, mas a resposta já foi dada. Ou o diabo está resistindo, ou Deus está nos preparando, nos capacitando. Obrigado. Glória a Deus, está vendo? Você começou. Significa que... Deixa eu fazer os cálculos aqui. Beleza. Somei. Sou péssimo em matemática, mas somei. E aí o que acontece? Hoje, diga hoje, eu preciso visitar o nascedouro, a nascente. Existem nascentes que estão comprometidas na nossa vida. E aí, irmãos, nós lidamos sempre com, efeitos que não são a causa. Eu não sei se vocês ouviram um corte de um podcast de um médico dizendo sobre oração. E foi quando você ora, o seu córtex, que tem um aqui atrás e tem um frontal, que é normalmente onde você toma a decisão. A Bíblia diz, a ciência mostra que quando você ora, enche o seu córtex de 7 ml de litros de sangue por minuto. A ciência prova isso. O cara falou: pesquisa lá, depois vocês pesquisam. Eu não pesquisei não, mas eu acreditei. Eu sou bom de acreditar em umas coisas. É fé, irmão, tem coisa que eu não preciso ver mais não, sinceramente. Eu acredito até no que não existe, está vendo fantasma. Mas assim, escuta, ele falou assim, pesquisa lá na internet. Ele falou assim: só o fato de você se ajoelhar e fazer assim com a sua mão, o seu córtex frontal aqui se enche, de sangue. Porque é onde que você vai tomar decisões. Sangue é vida, irmão. Você vai ler Levítico. Você vai dizer: a vida de toda a carne está no sangue. Se você amarrar seu braço aqui e parar de passar sangue para esse pedaço, morre. Significa o quê? Quando você está orando, sangue, a vida está enchendo a sua mentalidade, e para você tomar decisões acertadas. Deus me ajuda a orar, Senhor. Por isso que os discípulos falaram: Senhor, me ensina a orar. Eles não pediram para ensinar a pregar. Tem um monte de quanta gente que quer pregar. Se eu falar assim: quem quer aprender a orar? Não, orar não, pastor, orar é chato pra caramba. Talvez você fale isso, meu irmão. Às vezes é fato, é chato. Mas quem disse que é chato não resolve. Tem umas pessoas que são chatas pra caramba, irmão, mas resolve. Resolve a sua paciência, que está ensinando você a ser mais paciente. Resolve ou não resolve? Orar não é chato, tá bom, gente? Porque a gente tem que mudar essas mentalidades. Orar é muito chato. É porque a gente ainda não aprendeu a encher, o sangue.
E a gente, fala, amor, aumenta a capacidade. Não aumenta mais o sangue, mas aumenta, se percebeu que depois de fazer, foi feito em 8 semanas, se eu não me engano, não aumentou a capacidade de sangue. Em vez de 7 litros, vai fazer 14, o dobro, porção dobrada. Porção dobrada agora de Eliseu, né? Que ele orou. Não vai aumentar a quantidade, mas se percebeu que o fato de deixar de fazer o quê? De continuar fazendo, aumentava o quê? A capacidade da massa cinzenta, o tamanho da massa cinzenta. Aí você vai ler, irmãos. Ontem eu fui no jogo do Flamengo, passei uma raiva terrível. Mas tudo bem, isso é para outra assunto. Fui uma fonte que não estava jorrando bem. Mas quem gosta, gosta. Eu estava lá junto com o Jorge, a Amanda, as crianças e tal. E a gente estava falando, voltando, aí vai conversando. A gente vai para o futebol, mas a gente volta conversando sobre as coisas do reino, irmão. Porque tudo para nós vira reino. Não estou querendo ser mais crente do que ninguém, mas é reino. E a gente estava falando o que eu já não lembro mais. Eu sou desse, que eu começo a falar uma coisa, eu esqueço do que a gente estava falando. Mas o que acontece a realidade é a seguinte, irmãos, nossa mente precisa ser ativada pelas ações de Deus, pela palavra de Deus. Saulo ministrava, a gente tem recebido aqui do Senhor desses irmãos falando, irmão, cara, está ouvindo, né? Saulo falou 5 capítulos, Paulo dedicou só para falar sobre um assunto, para ensinar a gente, para ensinar a igreja, a gente como se comportar, e a gente fica lidando com um sintoma. Diga comigo, eu vou parar de lidar com o sintoma, eu vou lidar com a raiz, eu vou dar com a causa desse negócio. Se a gente não for curado no nascedouro, irmão, a gente vai ficar tratando só com paliativo. Estou com uma febre. Febre é sintoma, febre não é raiz de problema. Quando você tem uma febre no seu corpo, está apontando que tem alguma coisa infeccionada dentro de você, sim ou não? Vocês lembram de Jesus em Mateus, capítulo 11? Acho que é. Você vê lá, você que é estudioso da Bíblia. Quando Jesus vai curar João 11. Quando Jesus vai curar Lázaro. A Bíblia diz que Jesus se demorou, pedido pelas suas irmãs, enviado alguém para dizer, olha, teu amigo Lázaro, ele está sofrendo. E sabia que era algo grave, ele pode morrer, por isso a urgência delas irem buscar numa fonte. E elas foram para a fonte certa, Jesus, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus demorou por 4 dias. Pergunto eu para você, se era tão urgente, por que Jesus não chegou rápido? Sabe por quê? Era dia de botar uma tigela nova. Eles estavam acostumados, Jesus curar, restaurar, só que agora Jesus não vai curar, Jesus agora vai ressuscitar. Existem coisas que Deus vai fazer morrer na sua vida. O Senhor faz morrer mesmo na minha vida. E que eu pare de querer ressuscitar, Jesus. Que eu pare de querer ficar pescando nesse mar que o Senhor já disse que já me perdoou e eu fico lá pescando. Agora, irmão, tu não vai mudar Deus não, tá? Tu pode ir para que escola, que filosofia, cara, mas isso aí, olha só, eu tenho como te ensinar isso, falar isso. O problema não está no vinho, o problema não está em Deus, o problema está no odre. Enquanto o odre não for capaz de reter o vinho, está tudo comprometido, meu irmão. A gente não vai arranjar solução para essa sociedade achando que o problema é o vinho. Deus não está querendo fazer. O problema é que Deus está olhando para mim e para você e está dizendo assim, eu quero fazer em você. Deixa eu descer aí nessa fonte, nesse nascedouro, nessa raiz desse negócio, que você não deixa eu tocar. E que a sua mente já disse assim, não tem jeito não. Eu sou assim, nasci assim. Crente Gabriela. Eu nasci assim, eu morri. Crente Gabriela. Essa das antigas, para quem é crente velho, antigo, já cansou de ouvir isso. Para de dizer que você nasceu assim. Você nasceu por um propósito de eternidade. E só quando o eterno alinhar com o terreno, e o terreno alinhar com o eterno, meu irmão, tudo flui.
Eu não estou dizendo que não tem luta e não tem guerra, porque eu duvido crente que não tem batalha. Olha para a Bíblia, irmão, para de ser bobo. Para de ser ignorante. Significa que não tem conhecimento. Me diz quais foram os homens e as mulheres de Deus que não tiveram guerra na Bíblia, problema na Bíblia. O problema não está na guerra, o problema não está na luta, o problema está na nossa incapacidade de resistir, porque nós não sabemos a armadura que Deus nos preparou, que está lá em Efésios capítulo 6. Toda uma armadura preparada. Que armadura é essa? Digo, a armadura do Evangelho. O capacete não é só capacete, bota capacete, bota espada. Aí um monte de crente profetiza na igreja, botei capacete. Vai na rua, sabe, vem uma seta do inferno na mente, ele não sabe nem o que é a salvação de Cristo, ele não sabe nem repreender, sai fora, capeta. Vocês me dominavam, você não domina mais não. Pega a espada e corta logo. Porque, meu irmão, se eu não me engano, são quantas armas? 7, né? São 5. 5 de defesa e 1 de ataque. Vamos lá, ó. Vamos lá. Ó, capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo. De quantas dessas são de ataque? Diga uma. A espada. O resto é de defesa, sim ou não? Deus chamou você para defender aquilo que Ele já fez. Vou repetir, acho que você não entendeu. Não é o que Ele vai fazer, irmão. Nós estamos esperando naquilo que Ele vai fazer. Ele não vai fazer, Ele já fez. Você só precisa defender o que Ele já fez. Quando o diabo veio para Jesus lá na tentação de Mateus 4 e Lucas 4, se tu és, não estava só mexendo com a ideia da filiação, estava querendo provar e dizer para ele de que você consiste. E Jesus diz, rapaz, você está querendo que eu transforme pedra em pão? Tem um monte de crente todo dia transformando pedra em pão. E Deus está só querendo que você aprenda que toda palavra que procede da boca de Deus é o que enche você, não o que você está querendo transformar. Você acha que no dia que a sua vida tiver uma maravilha, tudo está resolvido, sim ou não? Você imagina Jó? Que maravilha era a vida de Jó, hein, gente? Começa o livro de Jó, capítulo 1, Deus falando para Satanás. Viste o meu servo Jó? Não é o Sérgio contando essa história, é Deus falando com Satanás. Ô, caramulhão, ô, 7 pés, 7 pés, tem tantos nomes adjetivos que se usa. Tu viu aí meu servo Jó? Homem, o quê? Íntegro e reto, que se desvia do... Qual é a resposta de Satanás para Deus? É debalde que ele te serve? Tem gente que acha que desde essa época Jesus falava sobre obra, né? Por isso que é a obra da igreja. Debalde é coisa de obra, né? É tipo assim, é à toa que ele te serve? Deixa a vida dele ficar ruim para tu ver. Deus falou assim, pode tocar, pode fazer. Ele começa. A Bíblia diz que vem um mensageiro e diz, teus filhos estavam festejando lá, e caiu um fogo, não sei o quê, morreu todo mundo, a casa foi tudo destruída. Quer mexer em coisa séria, é mexer em filho, é não? Sim ou não? Quem é pai e mãe sabe. Meu irmão, pensa numa coisa, você é filho de Deus. E Deus tem uma paciência com você e comigo que nenhum de nós como pais temos. Quer logo apertar o pescoço, aprende logo, menino, abre essa cabeça. E Deus, olha lá, paciente. Botando a mesa todo dia, esperando você chegar. É que nem o pai do pródigo, você vai voltar, o seu filho vai voltar, irmão. Não desista de orar pelos seus, não desista de orar pela sua família, pelo seu pai, sua mãe, entendeu? Uau. Hoje é dizer não, né? A cabeça fica um... Irmãos, eu queria falar sobre o salmo, mas eu não vou conseguir falar não, tá bom? A gente fala, talvez numa outra oportunidade. Talvez se eu for ministrar domingo que vem, a gente fale sobre um pouco mais sobre o salmo. Mas eu queria deixar aqui algo para a gente trazer para uma praticidade. Eliseu vai até essa fonte, a Jericó, o lugar, né, da fragrância. Era fragante, era um lugar de fragrância boa, era um lugar, sabe, cheio
questões aromáticas, né? Puxa, tudo é perfeito, mas a água estava ruim e a terra estava ruim. Às vezes a gente está assim, cara, a gente mora numa cidade maravilhosa, sim ou não? Cara, quem mora no Rio de Janeiro, a gente esquece. Cara, isso aqui é uma desgraça, meu irmão. Poxa, gente, vamos mudar esse nosso vocabulário. Poxa, vamos aprender com as pessoas que vêm aqui e falar, mas é porque eles só vêm aqui e não vivem aqui. Mas, meu, tem um monte de gente que quer morar no Rio de Janeiro, tá? E você mora aqui. Pô, mas eu moro mal pra caramba. Isso é o que a tua boca diz. Porque o que faz um lugar ser bom e maravilhoso não é o que você tem, não é o que você possui, é o que você é. Eu conheço gente que mora em situações precárias. Eu estou falando precária, tá? Porque tem gente que mora na comunidade, mas mora muito bem, tá bom, gente? Mora muito bem, tem uma casa boa, sabe? Não quero aqui ficar medindo valores, mas estou falando lugares precários. Quem já foi e visitou lugares como Lixão, né, lá em Gramacho e tantos outros, você fala, caramba, gente do céu. Levei meus filhos cedo para ir com a gente nesses lugares. Às vezes a gente desaprende rápido. A gente tem que dizer assim, eu preciso, diga comigo, diga, eu preciso desaprender o que eu aprendi. Diga, eu preciso aprender por aprender. Tem coisas que a gente precisa desaprender, gente. E não são coisas drásticas que vão fazer a gente mudar. Muita gente acorda por algumas coisas, mas isso às vezes não é necessário. Tem gente que passa no fio da morte. E tem gente que às vezes encontra Deus nesse lugar, porque falou, eu achei que a minha vida era alguma coisa, e percebeu que não é nada, ninguém pode fazer, o médico não pode, o dinheiro não pode, o poder não pode. Ele fala, rapaz, aprendi uma lição. Mas tem gente que passa por aí e não está nem aí. Entendeu? Então, Eliseu, ele vai o quê? Ao nascedouro. Diga comigo, nascedouro. Você precisa entender se existem situações na sua vida que você olha e fala assim, rapaz, isso aqui para mim ainda é um negócio muito esquisito. E talvez você precisa perceber que isso é só sintoma. Deus precisa te ajudar a ir lá na fonte, no nascedouro. Talvez você precise conversar mais, buscar conselheiros, buscar pessoas mais sábias, pessoas como era aquela expressão que a gente usava mais antiga, amor? De pessoas, me faltou a palavra aqui agora, deixa para lá, sabe, mas procure essas pessoas, e não procure qualquer pessoa não, amor. Tem gente que vai, sabe, você vai procurar ajuda, às vezes você sai pior, tá? Eu não estou dizendo para você não procurar psicólogo, procure psicólogo, mas procure um psicólogo que está alinhado com o que a Bíblia diz. Sem nem ser, necessariamente ele precisa ser crente, mas ele precisa estar alinhado com os valores do que a Bíblia diz. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Tem gente que diz, mas eu não sei, sabe, se tudo que está escrito é verdadeiro. Um monte de gente já escreveu isso faz tantos anos. É um pedaço de papel. Pergunto eu para você. Como você sabe que você é filho do seu pai e da sua mãe? Diz aí para mim, como é que você sabe? Te disseram? Sim ou não? Te deram uma certidão de nascimento? É um pedaço de papel, sim ou não? Você tem um CPF? E se você não tiver um CPF e uma identidade, você é quem? Um indigente, certo? Sim ou não? É um pedaço de papel, sim ou não? Para de ficar escutando um monte de gente falando baboseira, falando que a Bíblia é um livro obsoleto. Eu vou te dizer, não existe livro mais atual do que a Bíblia. Ela não está falando só o presente, não, ela já está falando do futuro, irmão. E tem gente indo buscar as cartomantes. Nunca tem se falado ou se vendido tantas coisas para saber sobre o futuro. O meu futuro é de paz e glorioso, porque o meu Senhor promete isso. Mas Ele não me isentou das guerras, das lutas e das batalhas. Eu também já tenho consciência disso, então isso é o meu esforço. Eu vou encerrar por aqui. E a gente vai deixar para entrar, porque eu não quero fazer algo superficial. Eu queria que a gente, depois de a gente acabar de ministrar o que eu gostaria de continuar,
E eu não estou fazendo campanha aqui, tá bom, gente? Eu não fiz nenhuma ideia para, tipo assim, venha domingo que vem. Isso se o Senhor me permitir pregar, eu quero continuar essa ministração domingo que vem. E se você puder, se esforce para não perder, porque mais do que apenas saber e descobrir, nós teremos um tempo aqui de oração semana que vem. Por isso eu não quero me apressar, porque senão a gente vai fazer tudo corrido nesse momento, sabe, só para cumprir um programa, uma cronologia. Eu acredito que semana que vem eu consiga falar com menos tempo, que eu preciso finalizar aqui. Eu estou indo já para a finalização da ministração, mas depois eu quero que a gente entre num processo. E não, por favor, escute o que eu vou te falar. Você que está vindo aqui, não é nenhum... Inclusive, gostaria de saber quem está nos visitando. Perdão a falha. Tem alguém nos visitando? Temos aqui... Como é que é o seu nome? Gabriel e a Jéssica. Sejam muito bem-vindos, viu? A Casa do Pai. São conhecidos da Amanda? Irmão da Amanda. Esse cara é gente boa pra caramba. Irmão da Amanda é gente boa. Cunhada também. Você tem filhos? Tem? Não, né? Que bom. Tem mais alguém nos visitando? Ali. Cortei? Não foi? Que bom. Desculpa, gente. Está vendo? Como é que comunicação é um negócio muito perigoso? Eu falei que bom no sentido deles estarem aqui, mas eles falaram que não tinham filhos, eu falei que bom. Não é isso. Sabe que quem tem filho é muito bom. É ou não é? Não diz que é fácil, diz que é bom. Mas aqui, ali a nossa amiga ali, como é que é o seu nome? Mônica. Que bom, Mônica. Seja muito bem-vinda também à Casa do Pai. Mais alguém? Mais alguém? Tem uns veteranos velhos de guerra aqui. Mas o que eu queria propor para vocês, irmãos, que você se esforçasse de coração, não é nenhum joguinho de fazer uma campanha, mas eu queria que você se esforçasse para estar aqui semana que vem. Eu acredito que Deus tem para fazer algo na minha e na sua vida que assim, eu entendo que Deus está desenhando para nós nessa manhã, porque o que Deus fez nessa manhã foi desenhar. Para mim foi desenhar. Sérgio, entenda, filho. Eu vou desenhar para você ver melhor. Que eu acredito que muitas coisas que você tem passado durante tanto e tanto tempo, mas já fui a isso, já fui ao resgate, já fui um dia na presença, fui naquele evento, no congresso. Continua indo, irmão. Não para, não. Não desiste, não. Às vezes a gente se cansa, irmãos. Sabe qual é o risco que pastores têm? Os pastores que vão entender o que a gente está falando. Irmão, a gente entra num lugar tão comum que às vezes a gente está numa apostasia e nem repara. Sabe o que é apostasia? Negação da fé. Tem gente que começa a pregar e você fala, já sei. Já vem esse cara. Tem gente, irmãos, que a gente vai, sabe? Tem um pastor que eu olhava, ele me incomodava ministrando, ele tem um jeito assim, um negócio assim que cara, me incomoda esse negócio. E um dia eu fui na ministração onde esse cara estava. Como Deus falou comigo. Sabe por quê? Às vezes Deus quer que a gente vai lá na fonte. Você não vai ouvir sobre ele, não, porque já tinham me falado, esse cara é muito bom, tremendo. Eu falei, tá bom, já ouvi, mas eu olhava e falei, gosto. Fui na fonte e Deus rasgou meu coração. Eu falei, Senhor, me perdoa. Por tantas vezes a gente fazia apostasias da fé. Eu não gosto disso, não gosto desse, não gosto daquele outro, não gosto. Um monte de crente que não gosta dos crentes. Você imagina dos ímpios, hein? Então, de outra religião, Meu irmão, quando você vê alguém com uma guia, seja lá qual for outra religião, não fica com medo não, vai lá e dá um abraço nele, irmão. Meu irmão, ele não vai te contaminar não, meu irmão. Os caras que tinham lepras, doenças, tocavam em Jesus e achavam, eu não posso tocar nele. Tu acha que a mulher hemorrágica ia tocar em Jesus? Quando Jesus faz a pergunta, quem me tocou? O que você acha que ela estava pensando? Já vai me expor.
Ela não podia estar lá, ela estava hemorrágica. Você lembra o leproso? Uai, eles tinham que gritar, irmão. Leproso, leproso, para ele se afastar. Sai daqui, sai de perto de mim. Mas quando um leproso toca em Jesus, ele não passa a lepra, ele é curado. Eu quero chegar uma hora onde as pessoas que pensam diferente de mim, não da minha ideologia, mas do meu nascedouro, da minha fonte, quando me abraçar, me tocar, seja lá qual for a raiz do problema dela, ela seja curada e restaurada. Ou que eu seja cura e restauração para ela. Meu irmão, não existe praga que vai cair sobre você, maldição que vai apoiar em você, que não tenha, sabe? Você vai dizer assim, mas caramba, eu sou pecador. E quem está falando de pecador, irmão? Está falando, a Bíblia diz que a maldição sem causa não se... Para se cumprir maldição tem que ter causa. E eu vou te dizer, Jesus já foi a fonte do nascedouro do nosso problema, do pecado. Na cruz do Calvário, aquilo é um nascedouro. Jesus vai para lá, se entrega e diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E a palavra de Deus diz, numa palavra na língua, né, eu acho que ali é o hebraico, e vai dizer que tudo o quê? Está consumado. A tradução é, tudo está pronto. O nascedouro do nosso problema está sendo curado. O pecado foi curado em Cristo Jesus. A gente dizer que a gente não tem jeito é coisa do inferno. Porque eu tenho jeito, Jesus deu jeito, Jesus está continuando dando jeito. E se a gente ficar olhando para si e falar, o diabo diz, quem é você? Eu sou esse pecador que foi transformado pelo poder da redenção, da cruz do Calvário, e essa vida me salvou. Então, eu sou alguém resgatado pelo poder da cruz do Calvário, e este sangue, essa vida, e essa fonte foi resolvida. O meu problema, Colossenses capítulo 3, diz que aquilo que nos expunha, aquilo que nos prendia, aquilo que nos amarrava, aquilo que nos detonava, meu irmão, foi cravado na cruz do Calvário. E ali a Bíblia diz que Jesus expôs publicamente. Foi para todo mundo ver. Olha aqui, todo mundo vai ver esse cenário espiritual. O mundo espiritual sabia o que ele estava falando. Você lembra que Jesus entrava num lugar, passava para o outro, os demônios diziam que tivesse fazer antes da hora. Ninguém estava percebendo nada, mas o mundo espiritual estava, sim ou não? Perceba que quando você vai num lugar, você como um homem e mulher de Deus, a vida espiritual está dentro de você. Você não é espiritual na igreja. Eu estava ontem no Maracanã. Os caras passam uma raiva em nós, irmão. Eu falo, vai tomar banho! Os caras devem falar assim, cara, que crente, isso deve ser coisa de crente, só pode ser. Vai tomar banho? Meus palavrões são esses, irmão. Sofonias, Abacuque! Eu tenho vontade de falar outra coisa, meu irmão, mas a minha boca não pode mais sair dessa fonte que deve jorrar coisa boa, coisa ruim. Sim ou não? Mas tem um monte de crente falando, estou nem aí. Aí não sabe porque não tem autoridade espiritual. Porque não é jeitinho, irmão. O mundo espiritual sabe quem nós somos. Quando você fala para um demônio, vai sair daí, ele vai dizer, não sai. Você fala, tu acha que eu estou falando no meu nome, rapaz? E tem gente que tem um demônio que ainda fala, quem é você? Fala até pecado dos crentes. Aí eu conheço um pastor que falou, rapaz, tu já foi isso, já foi aquilo. Ele falou, rapaz, o demônio falou para ele, deixa eu te falar uma coisa, tu está desinformado. Depois disso, eu fiz isso. Sabia não? Mas sai daí agora em nome de Jesus, rapaz. E o bicho sai. Sabe por quê? Porque a fonte que está em nós resolveu aquilo que eu e você não podíamos resolver. Por isso, venha estar aqui. Eu vou te dar só um sinal. Jesus, quando entra na casa de Marta e de Maria, ele faz uma pergunta para as irmãs. Onde está Lázaro? E o que elas dizem? Senhor, talvez assim, o Senhor chegou atrasado. Mas o que Jesus no meio do caminho falou pelo servo? Diz para elas, se tu creres, verás a... Jesus perguntou para elas, aonde é que está Lázaro?
E elas, vem, mestre, que eu vou te mostrar. E Jesus chega num lugar. E diz, aonde está ele? E a resposta dela é, há 4 dias ele está morto. Vai fazendo uma associação com 2 Reis, capítulo 2, verso 19 em diante. Olha aqui. O diabo, vou falar baixo, ele gosta de coisa morta. O diabo, ele gosta de coisa infeccionada. Todo lugar de infecção é um lugar que as moscas vão se alimentar, sim ou não? Você lembra na Bíblia que Jesus foi chamado de quê? Diga Beelzebul. O que é Beelzebul? Príncipe das moscas. Quiseram contar uma historinha diferente para Jesus, dizendo, você é príncipe da mosca. Você só habita em coisa morta, destrutiva, doentia. Falaram isso para ele. Mas ele sabia que ele tinha uma fonte. Amém? E ele sabia, além de eu ter uma fonte, agora eu sou uma fonte. Só para dar um pouquinho de sabor para você. Jesus vai falar para nós. Aquele que tem sede, vem a mim e aquele que beber de mim, e se fará uma o quê? Uma fonte a jorrar dentro de você para a vida? Escute, Deus escolheu você para ser fonte de vida eterna. Por isso, todo lugar de água ruim na sua vida, infeccionada, lugares mortos, lugares que são habitação de demônios. Por isso que tem crente, irmãos. Escute o que eu vou falar para você, por favor. Isso é muito sério. Talvez você escutou uma teologia que tipo assim, crente não pode ficar endemoniado. Eu já vi um monte de crente endemoniado. E qual é o problema? O problema é continuar endemoniado. Por isso que libertação fala muito mais do que expulsão de demônios. Libertação fala de processo na fonte. Curar na fonte. Porque alguém que é curado na fonte, demônio jamais entra. Estou passando 3 minutos, mas só como testemunho e depoimento. Existia uma pessoa, num lugar onde nós congregávamos, que virava e mexia. Numa reunião, numa liberação de Deus, ela endemoniava. Como é que se diz nos dias atuais? Um encosto. Um encosto encostou. E se encostou, vai ter que desencostar. E várias vezes nas reuniões, essa moça, ela incorporava uma entidade. Em um determinado momento, na reunião, uma pessoa falou assim, Sérgio, vai lá e ore com essa pessoa. Aí fui eu e a Cíntia, pegamos a pessoa, estava no meio do salão, levamos para uma salinha, ela estava incorporada, nós a conduzimos para dentro da salinha, e quando chegou lá, ela voltou a si. Aí você falou, oh, maravilha, hein? Não precisou nem orar, hein? Que poder, hein? Pode chegar. Eu já falei, quem mandou você sair? Eu não mandei você sair. Você estava aí, você está se escondendo. Deus me deu uma palavra de conhecimento. E eu perguntei àquela moça, aconteceu isso, isso, isso? Ela disse assim para mim, não. Falei, ok, vamos orar. Quando nós fomos orar, aquele bicho que estava escondido, então, e a gente ora, a gente aprendeu todas as técnicas, né? Amarra, repreende, puxa pelo rabo, puxa pelo não sei o que, amarra esse, chama aquele.
Tínhamos feito toda a cartilha do que a gente sabe. Meu irmão, a gente precisa continuar dependendo da fonte, amém? Chegou uma hora que eu e a Cíntia, eu já estava esgotado, irmão. Que orava, entrava demônio e saía demônio. Entrava demônio, entrava um demônio diferente. Falei, meu Deus do céu, põe tudo junto, amarra tudo e sai tudo uma vez só, que eu vou ficar aqui gastando tempo, não. Num desses momentos, a gente orava e ela ficava livre. E daqui a pouco ela começava a tremer a perna assim, ó. Parecia que a incorporação pegava pela perna, né? Aí eu falei, Aí eu tive uma decisão. Diga, decisão. Vocês sabem de uma coisa? Falei para aquele demônio, eu falei assim, eu já te dei uma ordem, eu não estou dando a ordem no meu nome, eu já te dei uma ordem para sair. Enquanto você não sair, você vai arder no fogo de Deus. Aí, irmão, quem conhece o mundo espiritual sabe. O demônio começou a estribuchar assim. Vai ardendo mais. Vai, arde e você, até que você resolva sair, você vai ficar ardendo aí. E comecei a falar com a Cíntia. Não lembro que assunto, começamos a falar. E o demônio ali amarrado, estribuchando. Daqui a pouco, aquela moça fez assim, ó. Veio direto e perguntou assim para mim, pastor, sabe aquilo que você me perguntou? Eu falei, Ela falou assim, eu esqueci de perguntar posteriormente se ela escondeu ou se ela não lembrava. Pode ser as duas coisas. Qual foi a pergunta que eu tinha feito no início da conversa com ela? Escute, você vai ter que entender de infecção. Problemas onde demônios operam, seguram. Eu fiz uma pergunta para aquela moça, que não é algo... Você não vai fazer uma pergunta dessa, sabe, da sua cabeça. É assim que a gente aprende a lidar com as coisas do Espírito. Eu fiz uma pergunta para ela, você foi abusada pelo seu pai? Ela disse que não. Sim? Foi ou não foi que ela disse para mim? Quando ela volta naquele momento da saída de um demônio, ela falou assim, sim, fui abusada. Aí eu ri. Como quem diz, eu descobri. Eu sei aonde estava o morto. Eu sei aonde estava a infecção. Foi desse jeito, irmão. Em nome de Jesus. Você que estava segurando, prendendo debaixo desse argumento, você vai sair agora. Em nome de Jesus. Uf. Nunca mais vi aquela moça endemoniando no meio da igreja. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos depender de Deus. Agora tem gente que fica repetindo processos, não consegue se livrar disso, daquilo. Falta de identidade formada de uma maneira correta de Deus na vida. Enquanto você achar que você foi formado apenas pelo seu pai, pela sua mãe, eles têm tortuosidades, eu tenho tortuosidade, mas o que conserta a minha genealogia não é meu pai e minha mãe, não é o meu amigo, não é o pastor. O que conserta a minha genealogia é Jesus Cristo, meu irmão. E Jesus nos restaura completamente. Jesus não veio apenas para melhorar. Nesse caso aqui, a água, a fonte foi curada. Mas no caso de Jesus, Jesus é a fonte para nos curar. E aí ele não diz que apenas nos cura, ele faz da gente ser agora uma fonte para curar. Ei, coisa linda, fica de pé. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo da exposição da Tua palavra. Oh, Deus, muito obrigado. Porque eu sou um homem, Senhor, que precisa, Senhor, de ter luz para que as minhas fontes, os meus nascedouros, Senhor, que são tantas vezes impedimentos para que a terra seja boa e a água seja boa. Por isso eu preciso do Senhor, a igreja precisa do Senhor, eu e meus irmãos precisamos do Senhor. Senhor, sabemos que a Tua palavra é que nos transforma. Não é um jeito humano, não é um convencimento humano, mas a Tua palavra é que nos limpa, Senhor. A Tua palavra é que nos purifica, Senhor. Oh, Deus, nós oramos para que nessa manhã, ainda que de uma forma que eu possa imaginar que não foi, Senhor, completado, preenchido, Espírito Santo,
Eu encerro aqui, mas tu continuas com cada um de nós. A palavra diz que tu estás conosco todos os dias. Eu te faço um pedido que pode parecer esquisito, mas, Senhor, nesse pedido, vem estar com a gente quando a gente sair daqui. No início, no continuar desse domingo, no dia de amanhã, segunda-feira. Se o Senhor nos permitir, Senhor, nos traga aqui no próximo domingo. Vá preparando, Senhor, o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor quer fazer. A cura do odre, Senhor. A restauração do odre. A restauração da fonte, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e finalizar rapidamente, por favor. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Não é como um unguento derramado em minhas feridas. Curar, restaurar minha vida. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Deus vai curar pessoas com a forma do perdão. Chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Ele pode fazer novo, de novo. Faz outra vez. Ele vai preparar você durante essa Faz semana outra vez. para fazer o novo. Como na primeira vez. Oh, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, Vai, Senhor. faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, Ainda que esteja morto 4 dias, faz outra vez, Ele é capaz de faz ressuscitar. outra vez, Ele é capaz de restaurar. como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Ele vai surpreender. Rei dos Reis, Ele vai surpreender. como na primeira vez. Oh, tu sempre nos surpreende, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim como os discípulos, quando o Senhor juntava as multidões, eles se preocupavam, porque eles não tinham como alimentar a multidão. Eles diziam: Senhor, despede eles logo para que eles voltem para suas casas, para que eles tenham uma provisão. Mas o Senhor falou: não, junta eles. Eu serei a provisão que eles precisam.
E eu farei essa multiplicação através da vida de vocês. O Senhor não está despedindo hoje você de mão vazia. Você vai sair desse lugar com uma convicção no seu coração. Deus tem cura para as minhas fontes. Deus tem cura para a minha terra. Ainda que ela esteja estéril, ainda que a minha fonte esteja, suja, ainda que a minha fonte esteja comprometida, Ele tem a saúde, Ele tem a restauração, Ele tem a cura. Pai, nós pedimos, durante esses dias o Senhor esteja nos preparando como um odre para aquilo que o Senhor quer liberar e derramar sobre nós como igreja. Não só domingo que vem, começa a fazer através de hoje, Senhor. Ao sairmos desse lugar, vá falando conosco, vai nos ministrando, vai nos ensinando. Visita, revisita a nossa vida, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aonde estão as infecções. Mostra-nos, Senhor, aonde estão as dores, aonde está a falta de cura. Senhor, vai mostrando para nós, Pai. Por isso precisamos da Tua luz, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Teu Espírito, que vive e habita em nós, está conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Shalom, queridos. Deus abençoe. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Diga: as suas fontes serão saradas, a sua terra voltará a ter vida, a esterilidade sairá, a fonte voltará a jorrar.